Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa viagem fascinante no tempo, diretamente para o século XVII. Já se perguntaram como era a fé e a espiritualidade naquela época? Foi um período de mudanças drásticas, conflitos intensos e uma profunda busca por significado. Preparem-se para descobrir um mundo onde a religião estava no centro de tudo, da política à vida cotidiana. O século XVII, também conhecido como o século do Barroco, foi uma era de paradoxos. Por um lado, a Europa estava a ser abalada por guerras religiosas devastadoras, como a Guerra dos 30 Anos, que redesenhou o mapa político e religioso do continente. Católicos e protestantes lutavam não apenas nos campos de batalha, mas também nos púlpitos e nas prensas, numa luta pela alma da Europa. Esta tensão constante moldou a identidade das nações e das pessoas. Em terras católicas, a Contra-Reforma estava em pleno vapor. A Igreja Católica, respondendo ao desafio protestante, procurou reafirmar a sua autoridade e revitalizar a fé dos seus seguidores. E como é que o fizeram? Através da arte. O Barroco, com seu dramatismo, emoção e grandiosidade, foi a expressão artística desta renovação. Pensem nas igrejas magnificamente decoradas, nas esculturas de Bernini, que parecem ganhar vida, ou nas pinturas de Caravaggio com seus contrastes dramáticos de luz e sombra. O objetivo era maravilhar, comover e inspirar uma devoção profunda e visceral. A missa era um espetáculo sensorial, com incenso, música de órgão e sermões inflamados que procuravam tocar diretamente o coração dos fiéis. A devoção aos santos e à Virgem Maria foi intensificada, com procissões, festivais e peregrinações que mobilizavam comunidades inteiras. A fé era vivida de forma pública e comunitária, uma experiência partilhada que unia as pessoas. Enquanto isso no mundo protestante, a experiência religiosa tomava um rumo diferente. A ênfase estava na palavra, na Bíblia, como a única fonte da verdade divina. A relação com Deus era vista como algo mais pessoal e direto, sem a necessidade de intermediários, como santos ou clérigos. Pensem nos puritanos de Inglaterra ou nos colonos da Nova Inglaterra. Para eles, a vida era uma jornada espiritual séria, marcada pela disciplina, pelo trabalho árduo e por um exame de consciência constante. As suas igrejas eram simples, despojadas de ornamentos, para que nada distraísse da audição e meditação da Palavra de Deus. A leitura da Bíblia em casa era uma prática central, e a alfabetização era altamente valorizada por essa razão. A música também tinha o seu lugar, mas de uma forma diferente. Os hinos e salmos cantados pela congregação, como os de Johann Sebastian Bach, que viveu na transição para o século XVIII, expressavam uma teologia profunda e uma fé pessoal intensa. Mas o século XVII não foi apenas um tempo de fé ortodoxa. Foi também uma era de grande curiosidade intelectual e do nascimento da ciência moderna. Figuras como Galileu Galilei, Isaac Newton e René Descartes estavam a revolucionar a nossa compreensão do universo. Isto, por vezes, criava tensões com as autoridades religiosas. O caso de Galileu, condenado pela Inquisição por defender que a Terra girava em torno do Sol, é o exemplo mais famoso. No entanto, é um erro pensar que ciência e religião eram inimigas mortais. Muitos destes cientistas eram homens profundamente religiosos. Newton, por exemplo, escreveu mais sobre teologia do que sobre física. Para eles, estudar a natureza era uma forma de admirar a obra de Deus, de decifrar a linguagem com que ele escreveu o universo. Acreditavam que a razão e a fé podiam e deviam andar de mãos dadas, iluminando-se mutuamente. Esta complexidade também se refletia na vida das pessoas comuns. A superstição e a fé andavam lado a lado. As pessoas iam à missa ao domingo, mas também podiam recorrer a curandeiros ou amuletos para se protegerem de doenças ou do mal-olhado. A fronteira entre o sagrado e o profano, a religião oficial e as crenças populares, era muitas vezes
tênue. A caça às bruxas, que atingiu o seu auge em algumas partes da Europa e da América do Norte, neste período, é um testemunho sombrio deste clima de ansiedade espiritual, onde o medo do diabo e das forças do mal era muito real. A experiência religiosa também variava imensamente, dependendo de onde se vivia. No império multicultural como o Império Otomano, cristãos, judeus e muçulmanos coexistiam, nem sempre pacificamente, mas com um grau de interação que seria impensável na maior parte da Europa cristã. Nas colônias americanas, a religião era uma força motriz. Grupos como os Quakers, na Pensilvânia, procuravam criar sociedades baseadas em princípios de pacifismo e igualdade religiosa. Ao mesmo tempo, a fé cristã era usada para justificar a brutalidade da escravidão, criando uma contradição moral profunda, que assombraria as gerações futuras. Missionários jesuítas, por outro lado, viajavam para lugares distantes, como a China ou o Paraguai, tentando adaptar a mensagem cristã a culturas completamente diferentes, num esforço notável de enculturação. Dentro da própria espiritualidade cristã, surgiam movimentos místicos e de renovação. O jansenismo, em França, propunha um catolicismo mais austero e rigoroso, enfatizando a graça divina e a depravação humana, numa linha semelhante à de alguns protestantes. O pietismo, na Alemanha luterana, apelava a uma religião do coração, uma fé viva e experiencial, em oposição a uma ortodoxia fria e dogmática. Estes movimentos mostram que, mesmo dentro das grandes tradições, havia um desejo constante de uma ligação mais autêntica e pessoal com o divino. Em resumo, a fé no século XVII era um tecido rico e complexo. Era uma força que podia inspirar as mais sublimes obras de arte e os mais profundos atos de caridade, mas também podia alimentar o ódio, a perseguição e a guerra. Era vivida de forma comunitária e dramática, mas também na introspeção silenciosa da alma. Era desafiada pela razão e pela ciência nascente, mas também encontrava novas formas de se expressar e de se aprofundar. Era o centro da identidade pessoal e coletiva, moldando a forma como as pessoas nasciam, viviam, amavam e morriam. Compreender este período ajuda-nos a perceber as raízes de muitas das nossas próprias ideias sobre religião, ciência e sociedade, a tensão entre a fé e a razão, a liberdade de consciência e a autoridade religiosa, a fé pública e a espiritualidade privada. Menos todas estas são questões que herdamos do século XVII e com as quais ainda hoje nos debatemos. Espero que tenham gostado desta viagem ao passado. Se acharam este tema interessante, digam-nos nos comentários. Qual aspecto da fé do século XVII vos surpreendeu mais? E que outras épocas gostariam que explorássemos? Não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar este vídeo e subscrever o canal para não perderem os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.